Se você acha que o Flamengo entrou em 2026 apenas para cumprir tabela, é melhor sentar, porque o que está acontecendo nos bastidores do clube é coisa de time grande que não aceita meio termo. O que eu vou te contar agora envolve decisões duras, cortes dolorosos, pressão interna e um recado muito claro: quem não se encaixar na ideia do treinador vai sair, não importa o nome, o salário ou o histórico. Flamengo iniciou uma verdadeira faxina no elenco, e essa movimentação tem assinatura direta de Felipe Luiz e começa a mostrar, na prática, que não está no cargo apenas pelo peso do nome, mas para mudar a lógica interna do futebol rubro-negro. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse tipo de informação não aparece em qualquer lugar e você vai querer acompanhar tudo o que está acontecendo no Flamengo neste início de temporada. A diretoria, alinhada 100% com o treinador, decidiu acelerar decisões que antes eram empurradas com a barriga. A ordem agora é clara: reduzir a folha salarial, abrir espaço no elenco e, principalmente, deixar o grupo com a cara de quem realmente vai competir em alto nível. E isso envolve tanto jovens promessas quanto jogadores experientes, aqueles que muitos consideravam intocáveis até pouco tempo atrás. Segundo a apuração de bastidores, o primeiro movimento já está definido e envolve a base. O zagueiro João Vitor Carboni é o primeiro nome com saída encaminhada. Internamente, a avaliação é de que ele precisa jogar, precisa errar, acertar, ganhar casca longe da pressão diária do ninho do urubu. O Flamengo entende que segurar o atleta no banco não ajuda nem o clube nem o jogador, e por isso o empréstimo é visto como estratégico, não como descarte. Na mesma linha aparece Iago Teodoro, outro defensor jovem, que vinha sendo utilizado no Sub-20 e nos primeiros compromissos do Campeonato Carioca. A leitura da comissão técnica é muito objetiva: talento existe, mas o momento pede rodagem fora. O clube quer observar esses atletas em contextos mais duros, longe do ambiente protegido da base, para depois decidir se eles realmente têm nível para vestir a camisa do Flamengo, em definitivo. Até aqui, nada que choque tanto o torcedor, mas é quando a lista avança para os medalhões que o cenário muda completamente. Um dos nomes mais fortes nesse processo é o volante Alan. Com salário considerado alto para o rendimento apresentado, ele simplesmente não faz parte dos planos de Felipe Luiz. A decisão já foi comunicada internamente e o Flamengo trabalha para resolver essa situação ainda neste mês. Santos, São Paulo e Corinthians monitoram o jogador e a diretoria rubro-negra está aberta à negociação, seja por venda definitiva ou outra engenharia financeira que alivie a folha. Essa postura mostra um Flamengo mais pragmático, menos emocional. Não importa se o jogador chegou com status ou expectativa elevada, se não entrega o que o treinador espera, a porta de saída está aberta. E isso nos leva a um nome que chama ainda mais atenção. Nicolás de la Cruz não está oficialmente na lista de dispensas, mas também não é tratado como inegociável. A diretoria adotou uma postura clara: se aparecer uma proposta considerada vantajosa, a saída será facilitada. Isso não significa que o clube quer se livrar do jogador, mas mostra que ninguém está acima do planejamento. O Flamengo observa o mercado, analisa cenários e entende que pode reformular o meio-campo se enxergar uma oportunidade esportiva e financeira melhor. E as mudanças não param por aí. O ataque também entra no radar dessa reformulação profunda. Michael é outro nome que não agrada totalmente a comissão técnica para a sequência da temporada. O atacante tem conversas em andamento com o Santos e avalia com calma qual projeto esportivo faz mais sentido para o próximo passo da carreira. No Flamengo, a sensação é de que o ciclo pode estar se encerrando. Tudo isso aponta para um novo Flamengo, um clube que decide rápido, que banca o treinador e que não tem medo de mexer em peças importantes para buscar um elenco mais competitivo, mais intenso e mais alinhado com a filosofia de jogo que Felipe Luiz quer implementar. E calma, porque ainda tem muita coisa para acontecer, inclusive nomes que ainda não vazaram e movimentos de mercado que podem surpreender muita gente. Se você quer entender o que está por trás dessas decisões e como isso impacta diretamente o futuro do Flamengo na temporada, comenta aqui embaixo. O que muita gente ainda não percebeu é que essa movimentação no Flamengo não é pontual, nem emergencial. Ela faz parte de um redesenho completo de hierarquia dentro do futebol. A partir do momento em que a diretoria decidiu entregar poder real ao treinador, algumas verdades começaram a aparecer com mais clareza.
E a principal delas é simples. O elenco estava inflado, caro e, em alguns setores, pouco funcional para o modelo de jogo que se quer implementar. Internamente, a avaliação é de que o Flamengo perdeu eficiência justamente por tentar agradar a todos. Jogadores com nome, salário alto e pouco impacto em campo acabaram travando a evolução do time e, pior, bloquearam espaço para quem poderia entregar mais intensidade. Felipe Luiz bateu nessa tecla desde as primeiras conversas com a diretoria. Ele quer um elenco mais curto, mais competitivo e, acima de tudo, mais confiável do ponto de vista tático. E quando se fala em confiabilidade, não é apenas técnica. Entra comportamento, leitura de jogo, entrega sem bola e compromisso com o coletivo. Alguns atletas simplesmente não se encaixam nesse perfil. Alan é um exemplo claro disso. O entendimento da comissão técnica é que o volante não oferece a dinâmica que o modelo pede. Ele não acelera a transição, não protege o espaço com agressividade e não entrega regularidade. Com um custo elevado na folha, a conta não fecha. Por isso, a diretoria trabalha contra o relógio para resolver a situação. A prioridade é evitar que o jogador chegue ao meio da temporada sem definição, acumulando salário e ocupando espaço. O Flamengo quer uma solução rápida, ainda que isso signifique flexibilizar condições de negociação. Melhor perder um pouco agora do que carregar um problema estrutural ao longo do ano. No caso de Michael, o cenário é diferente, mas o desfecho pode ser parecido. O atacante é visto como um jogador de impacto situacional, não como peça central de um projeto esportivo. Ele entrega velocidade e improviso, mas não oferece constância nem leitura coletiva refinada. Para um time que quer controlar jogos, pressionar alto e ter organização ofensiva, isso pesa. Por isso, a diretoria não cria obstáculos para uma possível saída, desde que o próprio jogador se sinta confortável com o destino. Esse tipo de decisão mostra um Flamengo mais maduro, menos refém da pressão externa. Antigamente, bastava um nome gerar identificação com a torcida para se tornar quase intocável. Hoje, o discurso mudou. O clube olha desempenho, encaixe e custo-benefício. Quem não passar nesse filtro, independentemente da história, vai ser avaliado friamente. A situação de De La Cruz é talvez a mais emblemática de todas. Ele não é problema interno, não gera ruído no vestiário e tem qualidade reconhecida. Mas o Flamengo entende que futebol também é oportunidade de mercado. Se surgir uma proposta que permita reinvestimento em peças mais jovens, mais físicas ou mais alinhadas ao modelo, a diretoria vai sentar para conversar. Não existe mais o conceito de jogador intocável, apenas de jogador estratégico naquele momento. Esse pensamento é muito influenciado pelo cenário financeiro. Reduzir a folha não é só uma questão de economia, mas de flexibilidade. Com menos gastos fixos, o Flamengo ganha poder de reação no mercado, consegue agir rápido em janelas e se antecipa a concorrentes. É exatamente isso que a diretoria quer construir ao lado de Felipe Luiz. Outro ponto importante é a valorização da base, mas de forma responsável. Emprestar jovens como Carbone e Iago não significa desistir deles, e sim colocá-los em ambientes mais competitivos. O Flamengo entende que segurar promessas sem minutagem real gera uma falsa sensação de evolução. O jogador treina bem, mas não cresce. Por isso, a política agora é clara. Quem não tiver espaço imediato vai rodar, jogar, sentir pressão e depois ser reavaliado. Tudo isso forma um quebra-cabeça maior. Não são decisões isoladas, nem cortes aleatórios. Existe um plano em andamento, com etapas bem definidas. Primeiro, limpar o elenco. Depois, ajustar o perfil. E só então, atacar o mercado de forma cirúrgica, sem desespero e sem apostas incoerentes. O recado interno já foi dado, e ele é duro. Status não entra em campo. Entrega, sim. E esse novo Flamengo começa justamente por aí, mudando a cultura antes mesmo de mudar o time. Com esse cenário desenhado, o Flamengo entra na reta final desse processo de reformulação com uma convicção rara no futebol brasileiro: não haverá recuo. A diretoria entende que qualquer passo atrás agora comprometeria todo o trabalho que começou nos bastidores. Por isso, as decisões que estão sendo tomadas não visam apenas resolver o presente, mas preparar o clube para sustentar desempenho ao longo da temporada inteira. Ao enxugar o elenco, o Flamengo abre algo ainda mais valioso do que espaço físico no vestiário. Abre margem de manobra, menos contratos pesados, menos jogadores insatisfeitos no banco e mais clareza sobre quem realmente faz
parte do projeto. Esse movimento permite ao clube agir com inteligência no mercado, sem pressa, sem inflar valores e sem cair em armadilhas comuns de janela. A prioridade agora é buscar peças que entreguem intensidade imediata. O perfil desejado passa longe de medalhões em fim de ciclo. A comissão técnica quer atletas com leitura tática apurada, capacidade de pressionar alto, recompor rápido e entender o jogo sem precisar de adaptações longas. Jogadores que cheguem para jogar, não para se preparar durante meses. Felipe Luiz tem sido muito direto nas conversas internas. Ele não quer um time refém de talento isolado, quer um coletivo forte, coordenado e agressivo. Para isso, algumas posições passam a ser tratadas como estratégicas. Meio-campo com mais mobilidade, laterais que sustentem intensidade o jogo inteiro e atacantes que saibam pressionar sem bola. O Flamengo já mapeia nomes dentro desse perfil, muitos deles jovens, com margem de crescimento e custo mais racional. Esse novo momento também muda a relação do clube com o próprio elenco. A mensagem é clara e chega a todos. Oportunidade vai existir, mas ninguém joga por nome. Quem treinar melhor, quem executar melhor, quem entender o modelo, vai jogar. Isso cria uma competição interna mais saudável e eleva o nível do grupo como um todo. Outro ponto que pesa muito é o ambiente. A diretoria entende que um elenco inchado gera ruído, insatisfação e desgaste desnecessário. Ao reduzir o grupo, o Flamengo busca um vestiário mais unido, mais focado e com menos vaidades. Isso é visto como fundamental para atravessar momentos de pressão ao longo do ano, algo inevitável em um clube desse tamanho. Para a torcida, o recado também é direto. O Flamengo não está desmontando por fragilidade, mas ajustando por ambição. A ideia não é enfraquecer o time, e sim torná-lo mais competitivo, mais intenso e mais confiável. Pode até haver impacto inicial, mas o planejamento aponta para um time mais sólido no médio prazo. O que se vê hoje é um Flamengo que tenta se antecipar aos próprios erros do passado. Um clube que aprendeu que gastar muito não garante performance e que manter nomes apenas por histórico pode custar títulos. Essa virada de chave é silenciosa, mas profunda, e costuma separar times bons de projetos vencedores. Ao final desse processo, o Flamengo espera ter um elenco mais equilibrado, um treinador com total respaldo e uma estrutura esportiva alinhada do topo à base. Não é uma revolução feita em coletiva de imprensa, mas uma reconstrução feita em decisões difíceis, muitas delas impopulares, e é exatamente aí que se mede a grandeza de um clube, quando ele escolhe-se o caminho mais duro agora para colher resultados depois. O Flamengo, ao que tudo indica, escolheu esse caminho. Se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores, as próximas negociações e os impactos reais dessas decisões dentro de campo, segue por aqui, porque essa temporada promete ser uma das mais reveladoras dos últimos anos.